Então, vamos falar de PNI, Política Nacional de Imunização. Quando eu penso em Política Nacional de Imunização, eu estou falando que o Ministério da Saúde criou uma política específica para lidar com a imunização. Ou seja, eu quero prevenir todas as doenças que são possíveis de prevenir, doenças infecciosas que eu consigo prevenir com a imunização. Tá? Então, eu vou começar a pensar nessas doenças e como fazer com que essas doenças fiquem controladas através da imunização. Esse é o grande objetivo. O Programa Nacional de Imunização, o PNI, foi criado em 1973, tá? E o objetivo é organizar essa política nacional a nível para que todos possam ser vacinados. Então, por exemplo, assim, no passado a imunização era local, de acordo com o local era uma vacina diferente, de acordo com o estado, e agora não, a gente tem uma política nacional. Algumas vacinas são nacionais. Isso não impede que alguns estados e alguns municípios acrescentem algumas vacinas a mais no seu calendário. Então, por exemplo, assim, quando você pega, por exemplo, o calendário do DF, pode ser diferente do calendário lá do Nordeste. Então, cada calendário pode ter uma especificidade de acordo com a necessidade da localização. Por exemplo, assim, só para vocês terem uma ideia, no passado, a febre amarela não era feita hoje, em 2020, a gente tornou a febre amarela uma vacina nacional. Então, o calendário nacional hoje traz a febre amarela inclusa ali. Mas no passado, não era todos os locais que a gente fazia a febre amarela. Então, a gente fazia a febre amarela em algumas regiões e outras não. Então, a gente vai mudando o calendário. Mas o calendário, quando a gente chama ele de nacional, a gente está dizendo que todos a nível do Brasil vão ter acesso a essas vacinas, tá bom? E o grande objetivo é eliminar ou erradicar alguma doença imunoprevenível. Uma das principais medidas de prevenção da doença é a vacina, né? O grande objetivo dela é fazer com que a pessoa vacinada se torne imune àquela doença, tá? E uma vez que a pessoa está imune, ela não vai adoecer. Tá? E quando a gente começa a pensar em vacina, ao imunizar uma pessoa, a gente também está imunizando toda a população. Então, por exemplo, assim, se eu tenho pessoas imunes para o sarampo, automaticamente o sarampo não vai se disseminar. Quando bater naquela pessoa, o sarampo para de percorrer o processo dentro da comunidade, tá bom? Então, a gente consegue imunizar o indivíduo e toda a comunidade quando a gente tem uma boa cobertura de vacina. Tá bom? Então, vamos lá. Imunobiológicos se constituem em vacinas e imunoglobulinas, ou soros, tá? Então, por exemplo, o soro antiofídico é um tipo de imunobiológico, tá bom? Vacinas são preparações contendo micro-organismos atenuados ou inativados, ou suas frações. Então, por exemplo, eu tenho um micro-organismo que é vivo, só que ele está atenuado. Por exemplo, assim, é como se eu tivesse pegado o vírus e desse, falando de forma bem rudimentar, eu desse, vamos supor, uma paulada na cabeça do vírus, e aí ele fica meio tonto, e automaticamente ele não consegue causar tanto mal naquele indivíduo. Tá? Então, esses são os vivos, micro-organismos atenuados, tá? Que a gente chama. Temos os inativados, que também não conseguem agir, e alguns são feitos com frações do vírus, ou seja, não é mais todo o vírus ou a bactéria, é só uma parte dela, de repente uma cadeia dela, tá? E aí a gente usa esse material para produzir a vacina. Então, vamos lá. Possuidores de propriedades antigênicas, ou seja, são frações que permitem a gente produzir anticorpos, tá? Ou seja, o nosso corpo precisa identificar essa fração do vírus para produzir anticorpo. E a gente tem as imunoglobulinas, tá? Que já contém os anticorpos, ou seja, por exemplo, hoje com a questão do coronavírus, aqueles testes que a gente colhe o plasma do sangue do indivíduo que já teve a doença, esse é o grande objetivo, é tentar identificar o anticorpo ali e transferir o anticorpo já para a pessoa, tá? Ou seja, a pessoa não vai produzir anticorpo, na verdade ela já recebe o anticorpo para que esse anticorpo consiga agir sobre aquela doença, tá bom? Então vamos lá. Contraindicações gerais da vacina.
Eventos adversos graves após o recebimento de dose anterior. Se a pessoa teve algum evento adverso depois da dose, eu não vou fazer de novo essa dose. Tá? É que nem tipo assim, a pessoa tomou um remédio, teve um efeito colateral, não vou fazer de novo a dose do medicamento. É a mesma coisa na vacina. Tá? Hipersensibilidade, ou seja, se ela teve uma reação anafilática aos componentes do produto, eu também não vou fazer a vacina. Por exemplo, assim, algumas vacinas são produzidas, por exemplo, a vacina do sarampo é produzida à base do ovo, na gema. Eles introduzem o vírus na gema do ovo para poder produzir o vírus. E aí, o que a gente sabe? Que uma pessoa que é alérgica a ovo não pode consumir essa vacina. Tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado na hora de fazer a questão da vacinação. Então, vamos lá. Contraindicações na utilização de vacinas de vírus e bactéria viva. Neoplasias malignas, ou seja, o paciente que tem um câncer, ele não vai fazer nenhuma vacina que tenha vírus ou bactéria viva. Imunodeficiência congênita ou adquirida, tá? Se o indivíduo tem uma imunodeficiência, ele não pode tomar uma vacina com vírus vivo e nem bactéria viva, porque essa vacina vai acabar causando a doença, porque ele já tem uma imunodeficiência, ou seja, ele não tem uma deficiência adequada, então ele vai desenvolver a doença. Gravidez, exceto quando a gestante estiver sob alto risco de exposição a alguma doença. Então, geralmente na gravidez a gente procura evitar a grande maioria das vacinas que tenha vírus ou bactéria viva, tá? Então, a gente vai, a não ser que ela precise, vamos supor que ela tenha alguma doença que seja necessária a vacina, tá bom? Mas, do modo geral, a gente vai evitar. Situações em que se recomenda adiar a vacina para todas as vacinas. Doenças febris agudas moderadas ou graves, para que os sinais e sintomas da doença não sejam atribuídos ou confundidos com possíveis eventos adversos relacionados à vacina. Esse é o primeiro cuidado. Se a pessoa está com uma febre muito alta, tá? A gente sabe que esse indivíduo está com seu sistema imunológico, nesse momento, alterado. Então, a gente introduzir uma vacina, em vez de ajudar, pode agravar o quadro do indivíduo. Sem contar que ele pode confundir as reações que ele está tendo da própria patologia com a vacina. E aí, da próxima vez, ele vai querer deixar de tomar a vacina. Então, a gente sempre recomenda adiar essa vacina, tá bom? Situações em que se recomenda adiar a vacina para as vacinas virais vivas atenuadas, orais ou injetáveis. Tratamento com corticoide em doses imunossupressoras, equivalente à prednisona de 2 mg quilo por dia para a criança, ou 20 mg quilo por dia para o adulto, por mais de 2 semanas, adiar a vacinação para 30 dias após o tratamento. O que é isso? Se a pessoa está tomando um corticoide, a gente sabe que o corticoide, qual é a função dele? É destruir o sistema imunológico. Geralmente o indivíduo tem um processo inflamatório, alguma coisa assim, e a gente, na tentativa de eliminar esse processo inflamatório, que é uma reação do nosso sistema imunológico, a gente baixa a imunidade desse indivíduo. Então, se eu estou baixando a imunidade do indivíduo, eu sei que ele não vai ter condições de produzir anticorpos. Não adianta nem eu vacinar ele nesse período. Ainda corre o risco dele desenvolver a doença pela própria vacina. Então, a gente não vai fazer a medicação para esse indivíduo, tá? A gente vai adiar por 30 dias após a suspensão do tratamento. Então, o indivíduo, se ele está tomando medicação, por exemplo, eu tomei corticoide ano passado durante 6 meses, uma dosagem de 40 miligramas por dia. Então, eu tomava uma dose muito alta, eu não poderia estar fazendo nenhuma vacina naquele período. Depois de um tempo, o organismo se readapta e você pode voltar a fazer a vacina. Outras terapêuticas imunossupressoras, como quimioterapia. Então, paciente que tem um câncer, está fazendo quimioterapia, radioterapia, que baixam também o sistema imunológico, não devem fazer vacina. No caso desse tipo de tratamento, a gente adia por 3 meses, tá? Após a parada do tratamento. Então, se ele faz quimioterápico, depois de 3 meses, ele pode vir tomar a vacina. Transplantados de medula óssea, tá? A gente também não vai fazer vacina nesses indivíduos, porque se ele tem um transplante de medula, automaticamente ele vai ter uma outra contraindicação, que ele vai estar tomando corticoide, provavelmente. Então, ele vai estar com a imunidade lá embaixo,
é normal. Então, a gente recomenda que depois de um transplante de medula, só faça alguma vacina após 12 a 24 meses, depois do transplante. E aí, geralmente, quem vai determinar é o médico que está acompanhando esse indivíduo no transplante, tá bom? Situações em que se recomenda adiar a vacina para as vacinas virais, vivas injetáveis. Após a administração intramuscular de imunoglobulinas específicas, como imunoglobulina humana antitetânica, imunoglobulina humana anti-hepatite B, imunoglobulina antirrábica humana, imunoglobulina antivaricela zoster. Então, se a pessoa tomou esse tipo de imunoglobulina, ela não vai fazer esse tipo de vacina, a viral ou viva, tá bom? Após a administração de imunoglobulinas intravenosas, tá? Também a gente não vai fazer esse tipo de terapêutica. Após a administração de sangue e hemoderivados, a pessoa tomou uma bolsa de sangue, eu não vou fazer vacina, tá? Porque eu não sei como está essa imunidade desse indivíduo. Ainda existe outra questão, que o sangue sempre traz alguma imunidade associada do indivíduo que doou, então a gente vai evitar, tá bom? Sangue total também adiar por 6 meses, concentrado de hemácias adiar por 5 meses. Então, a gente sempre vai ter esse cuidado, certo? Falsas contraindicações. Essas falsas contraindicações a gente tem que estar atento, porque todos os dias lá na unidade de saúde, quem trabalhar em sala de vacina, vai ver que isso aparece com muita frequência. E essas contraindicações não são contraindicações, ou seja, a gente pode vacinar mesmo com esses casos, tá? Quais são eles? Doença aguda benigna, sem febre. Se o indivíduo está com alguma doença, está com um resfriado, está com uma gripe, mas não está com febre, você pode vacinar, não tem problema algum. Prematuridade ou baixo peso ao nascer, exceto para a vacina de BCG, tá? Se o indivíduo tomou, se a criança, por exemplo, tem baixo peso, não tem problema, ela pode ser vacinada, menos com a BCG. A BCG, a gente exige que a criança tenha 2,5 kg para a gente poder aplicar a vacina, tá bom? Ocorrência de eventos adversos em dose anterior de uma vacina, como reações locais. Se o indivíduo teve algum evento adverso, grave, mais sério, a gente vai evitar. Na verdade, não vai precisar evitar essa vacina, tá? Eu tenho que ver qual foi esse efeito adverso. Tá? Foi um choque anafilático? Aí eu não vou fazer a vacina. Mas vamos supor que foi só um endurecimento da região, um edema localizado. Isso não é contraindicação para vacina. Pode fazer a vacina, tá? Diagnóstico clínico prévio de doença, tais como tuberculose, coqueluche, tétano, difteria, poliomielite, sarampo, cachumba e rubéola. Ah, eu já tive cachumba, eu já tive rubéola. Não tem problema, pode fazer a vacina, sem problema algum, tá bom? Doenças neurológicas estáveis ou pregressa com sequela presente e antecedente familiar de convulsão ou morte súbita. Ah, eu já tive convulsão, não tem problema. O fato de você ter convulsão não impede que você tome vacina, tá bom? Alergias, exceto as alergias graves e alguns componentes de determinada vacina, tá? Se a pessoa tiver alergia à vacina, eu não vou fazer. Mas se ela simplesmente, eu tenho vacina, eu tenho alergia, eu tô com uma alergia na pele, a não ser, claro, que a pele esteja com uma ferida, coisas desse tipo, eu não vou fazer a vacina naquele momento. Mas só porque ela está com umas pequenas bolinhas, vamos supor, não é motivo para adiar a vacina. História de alergia não específica, tá? Individual, deixa eu só voltar aqui. Individual familiar. E história familiar. Deixa eu só tentar tirar aqui que eu não enxergo. História familiar de evento adverso à vacina. Alguém na minha família teve reação. Tenho que evitar? Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se alguém teve a reação, não quer dizer que você vai ter, tá bom? Vamos lá. Uso de antibiótico profilático ou terapêutico e antiviral. Estou tomando antibiótico. Precisa de a vacina? Não precisa de a vacina. Pode tomar vacina mesmo tomando antibiótico, tá? Mesmo tomando antiviral. Não tem nenhum problema.
Tratamento com corticoide em dias alternados ou em doses não imunossupressoras. Estou tomando corticoide, mas se eu tomo dia sim, dia não, é uma dose muito pequena, não tem problema, pode fazer a vacina. Só se a dose for muito alta, aquela dose que a gente viu anteriormente, tá? Uso de corticoides inalatórios ou tópicos, tá? Por exemplo, um indivíduo que usa bombinha, pode tomar, não tem problema nenhum, tá? Quando o usuário é contato domiciliar de gestante, uma vez que os vacinados não transmitem os vírus vacinais de sarampo, cachumba ou rubéola. Não tem problema, ele pode ser vacinado. Ah, mas eu entro em contato com a gestante, e a gente sabe que rubéola a gente não faz na gestante, por exemplo. Então, a gente vai... Não, não tem problema. Ele não vai transmitir essa doença para a pessoa, tá? Convalescência de doenças agudas. Eu tive alguma doença aguda, estou me recuperando agora, posso tomar vacina? Pode. Usuários em profilaxia, pós-exposição, reexposição com a vacina da raiva. Ah, eu tomei a vacina da raiva, posso tomar vacina? Pode. Tá? Internação hospitalar, exceto para a vacina VOP. Tá? Geralmente, quando a gente tem a VOP, que é a polio via oral, a gente não vai fazer nem quando o indivíduo estiver internado. Tá? Mulher, deixa eu só ver. Mulher no período de amamentação, a gente vai considerar a situação do adiamento somente para a febre amarela. Tá? As demais vacinas, ela pode tomar sem problema algum. Muito bem. Essas contraindicações que a gente viu, essas ideias gerais, funcionam para praticamente todas as vacinas. Agora, nós vamos entrar na parte que é mais complexa, mais detalhada, que é a parte de vacinas em si, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho do calendário nacional de imunização. Eu sei que está pequenininho aí, principalmente para quem estiver no celular, não dá para enxergar muito bem. Esse calendário aí eu coloquei só para vocês terem uma noção. Esse é o calendário nacional de imunização de 2020, tá? O PNI do Ministério da Saúde, agora desse ano. A gente sabe que vacina muda todo ano, praticamente todo ano eles fazem alterações. Então, quando vocês forem estudar para concurso, por exemplo, tem que se atualizar. Não adianta o que a gente aprendeu hoje, semana que vem, ou ano que vem pode ser tudo diferente, tá bom? Então, a gente precisa estar sempre atualizando vacina. Vacina é um conteúdo que ele muda constantemente, então a gente tem que estar sempre se atualizando. Então, vamos lá. Aqui eu coloquei o calendário só para vocês conhecerem. Esse calendário é um calendário único, ele está aí com todas as faixas etárias, tá? Tanto é que ele está em dois slides, não tem um só, que tem o primeiro slide que está o da criança, aí no segundo slide aqui a gente tem o do adolescente, do adulto e do idoso, tá? Agora, para facilitar a nossa didática, eu coloquei de uma forma diferenciada para a gente. Ah, só para lembrar, quando a gente pensa em vacina, a gente tem um suporte das cadernetas, tá, de saúde. A caderneta de imunização da criança, tem aqueles quadrinhos que eu mandei para vocês lá no exercício, ele está na caderneta da criança. Então, lá você lança a vacina. No do idoso, tem das vacinas do idoso, da gestante, da vacina da gestante, tá bom? E por aí vai. Então, vamos lá, vamos começar a falar de cada vacina. Eu coloquei esse quadro aqui, depois eu vou enviar para vocês no WhatsApp, para facilitar. Esse quadro aqui eu tentei resumir em um quadrinho tudo que tem de mais importante, vamos dizer assim, básico, pelo menos, que a gente precisa saber da vacina, tá bom? Então, vamos lá. A gente sabe que, ao nascer, qual é a vacina que a criança vai tomar? Então, a gente precisa começar a pensar. A criança, quando nasce, ela vai tomar, primeiramente, a BCG. É a primeira vacina que a gente faz. Geralmente, costuma ser feita ainda dentro da maternidade, tá? Com raríssimas exceções, por exemplo, algumas maternidades, às vezes particulares, não fazem a vacina. Nesse caso, a gente já encaminha a criança, assim que sai da maternidade, ao que a mãe e o pai leve imediatamente essa criança na unidade básica de saúde para fazer a vacina. Tá? Então, a gente vai tentar vacinar essa criança o mais rápido possível. Quanto mais rápido ela se vacinar, mais rápido vai ser para ela. Melhor vai ser para ela. O que a BCG protege? A BCG, ela protege contra tuberculose. Todo tipo de tuberculose? Não. Principalmente a tuberculose, tá? Miliar ou meninge. Ou seja, são
a gente vai, vocês vão ver tuberculose comigo mais para frente, a gente vai ver que a gente tem vários tipos de tuberculose. A mais comum é a pulmonar, tá? É a que a gente trata, que a gente cuida, mas existe a tuberculose que pode atingir outros órgãos. No caso aqui, a gente quer proteger o quê? A meninge. Por quê? Pode levar a um quadro de meningite. A criança que desenvolve a tuberculose de um quadro mais grave de tuberculose pode vir a ter uma meningite por tuberculose. Então, a gente vai prevenir com o quê? Com a BCG. Então, a BCG ela é feita ao nascer. A dose da BCG é uma dose única, ou seja, ela não vai tomar 2, 3 vezes a BCG. Uma vez feita a BCG, ela não precisa fazer de novo a BCG, tá? Qual é o volume que a gente aplica ao fazer a vacina? 0,1 ml. A gente sabe que ela é uma vacina intradérmica, então, para fazer uma vacina intradérmica, a gente sabe que o limite é bem pequeno, tá? De administração de conteúdo. Vocês vão aprender, quando vocês já devem estar aprendendo lá em Fundamentos, os tipos de administração, e vocês viram que a intradérmica é aquela que a gente faz na pele, praticamente. Tá? Então, faz aquela pequena pápulazinha quando a gente aplica, faz aquela, tipo uma bolhazinha, né? Você consegue visualizar a substância ali na pele da pessoa, na derme, tá? Então, essa é a intradérmica. Para fazer a BCG, a equipe é treinada, não é qualquer profissional. Então, vocês, por exemplo, eu vou chegar no posto de saúde e vou fazer BCG? Não, vocês não vão fazer BCG. Tá? Geralmente, quem faz a BCG é um profissional treinado especificamente para fazer BCG. Então, todo mundo que está na unidade básica de saúde faz BCG? Não. Tem que ter um treinamento específico para fazer BCG, tá bom? O local de aplicação é na inserção inferior do deltoide, tanto direito, né, que a gente sabe, que fica aquela marquinha automaticamente quando a gente faz. A agulha que a gente costuma recomendar é a 13 por 3,8, tá? Vacinar crianças acima de 2 quilos, tá? Menos de 2 quilos, ela não vai tomar o quê? A vacina. E pode ser administrada até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Então, a criança que, por exemplo, mora lá no interior e não tomou a BCG, e veio para cá e está com 2 anos de idade, pode fazer BCG? Pode fazer BCG, tá? Só que aí, até essa idade de 4 anos e 11 meses, a gente faz a BCG no indivíduo. Então, vamos lá. Outra vacina que a gente costuma fazer ao nascer, qual é? A hepatite B. A hepatite B, ela protege o indivíduo do quê? Hepatite B. Lembram da hepatite que a gente viu lá, quando a gente viu IST? Aquela doença que ataca o fígado, que traz uma série de danos que pode levar, por exemplo, a um câncer de fígado, a uma cirrose, por exemplo. Essa vacina previne esse tipo de complicações, tá? A gente vai fazer, elas são a BCG, a BCG não, a hepatite, elas são várias doses. A gente vai ver aqui. A primeira dose dela é feita ao nascer, tá? Qual é a dosagem, o volume que a gente aplica? É meio ml e é feito intramuscular, ou seja, eu vou aplicar a medicação, a vacina no músculo, tá? Qual músculo que eu vou usar? Eu uso o vasto lateral da coxa, que é o VLC, tá? Coxa direita. Aí você fala assim, por que que a gente divide tanto assim? Por que que não pode? Para ter um padrão, tá? Como tem muita vacina, por exemplo, tem mês que a criança vai tomar 3, 4 vacinas. Então a gente criou um padrão para que a gente possa saber onde administrar. Não é, eu vacino onde eu quero. Então existe um padrão que pode até variar dependendo da região, tá? Mas na maior parte dos lugares seguem esse padrão. Qual é a agulha que eu vou usar? Lembra que é uma agulha maior, agora aqui é uma 20 por 5, tá? 5,5 ou 20 por 6. E eu vou vacinar até 30 dias de vida. Então, a hepatite B, eu posso fazer até 30 dias de vida. Vamos supor, então, que a criança saiu da unidade de maternidade e não foi fazer a vacina imediatamente. Ela pode vir a tomar essa vacina até completar um mês de vida, tá bom? Aí a gente faz essa primeira dose. Aí, se ela não tomou, aí ela vai entrar em outro esquema, tá? Não vai ser mais esse daqui. Então, vamos lá, continuando. Vamos lá. Com 2 meses, o que essa criança vai fazer? Com 2 meses de idade,
essa criança vai fazer a vacina pneumocócica, tá? Que previne a pneumonia. Previne de todas as pneumonias? Não. Ela previne da pneumonia causada pelo vírus pela bactéria que ela possui, tá? Então, tem outros tipos de pneumonia que não são causados por essa bactéria. Então, ela não vai prevenir. Ela previne esse tipo específico. Aí, por que eu tenho que prevenir esse tipo específico? Porque a gente sabe que esse quadro de pneumonia causado por essa bactéria, ela pode levar com maior facilidade a criança a óbito. Então, a gente vai prevenir ela, tá? É uma dose de meio ml, também é IM, também é feito no vasto lateral da coxa, tá? Direito proximal. A agulha é a mesma agulha, porque é intramuscular, 20 por 5,5 ou 25 por 6, tá bom? São as agulhas que a gente costuma usar. Isso aí a gente vai determinar de acordo também com o músculo da criança. Se eu tenho uma criança muito magrinha, eu tenho que pegar uma agulha um pouquinho menor. E aí por aí vai, tá? Vamos lá. A VIP, que é a polio, tá? Ela é a polio injetável. Eu tenho dois tipos de vacina contra polio. Eu tenho a VIP e a VOP. A VOP é por via oral. A VIP é por via intramuscular, tá? Eu uso as duas no calendário. Então, vocês vão ver que mais para frente a criança vai tomar a VOP, tá? A gente, no passado, por exemplo, assim, quando as minhas filhas nasceram, a gente não tinha VIP ainda, a gente só tinha a VOP. Era só por via oral. Mas a gente sabe que a eficácia da via intramuscular é maior do que a via oral. Então, a gente acabou optando pela administração da intramuscular. E aí, por que a gente faz a VOP depois? Porque depois é só um reforço. A criança já está imunizada. Ela não precisa ser reimunizada. A gente só reforça essa imunização, tá bom? Aí a gente usa a VOP. Então, vamos lá. Quando eu falo da VIP, eu sei que vai proteger contra a poliomielite, tá? A dose 1 é aplicada com 2 meses de idade, é meio ml no vasto lateral da coxa, direito distal. Ou seja, no mesmo músculo, eu vou usar para aplicar a pneumocócica e vou usar para aplicar a VIP. Eu uso o mesmo músculo, um proximal e outro distal. Ou seja, vai estar um em cima e um embaixo, vamos dizer assim. E aí eu vou aplicar no mesmo músculo. A criança mais sofre nesse período aqui, tá? Aí depois ela vai tomar ainda com 2 meses, a pentavalente. O que é a pentavalente? A pentavalente é uma vacina que protege contra 5 patologias. Quais são essas patologias? Tétano, difteria, coqueluche, hepatite B, meningite e influenza, tá? Então, ela vai proteger contra todas essas patologias, tá? E aí, a meningite é causada por hemófilos, tá? É específico. Como a gente falou, a gente tem vários tipos de meningite. Por exemplo, a gente tomou a BCG para prevenir meningite. Aqui também protege da meningite por hemófilos, tá bom? Só para mim lembrar aqui, eu queria citar, por exemplo, vocês lembram que lá quando ela nasceu, ela tomou o que? A primeira dose de hepatite. Aqui ela vai fazer a segunda dose de hepatite. Apesar de estar primeiro D, aqui é a primeira dose de penta, mas da hepatite passa a ser a segunda dose, tá bom? Só para vocês saberem. A dosagem é meio ml também. A via é intramuscular, músculo também é vasto lateral, só que agora é o esquerdo, tá? E a agulha 20 por 5,5 ou 25 por 6. E aí depois eu tenho o rotavírus. O rotavírus é administrado por via oral, tá? A gente administra na cavidade oral da criança, é 1,5 ml. A gente vai aplicar, de acordo com o fabricante. Aí geralmente vai dizer, alguns vêm ampola individual, outros não, depende do fabricante. Então, se for ampola individual, é só administrar a ampola inteira. Se for multidoses, aí ele vai dizer quantas gotas são direitinho para que você possa administrar, tá? O rotavírus é feito de 1 mês a 15 dias.
até 3 meses e 15 dias, a primeira dose. Então, a criança vai fazer nesse período. Até 3 meses a gente consegue fazer a primeira dose. Tá? Depois de 3 meses, a gente já não faz mais essa primeira dose, tá bom? Então, vamos lá. Com 3 meses de idade, o que essa criança vai tomar? Essa criança vai tomar a vacina contra a meningite, tá? A meningite meningocócica, tá? A meningocócica C. Então, ela vai tomar a vacina para meningite, é a primeira dose. Lembra que a meningite que ela tomou lá na penta não é essa daqui, tá? É outro tipo de meningite. Lá na penta era meningite para hemófilos. Aqui é meningite meningocócica C, tá bom? Aí ela vai tomar intramuscular no vaso lateral da coxa esquerda, agulha 20 por 5,5, novamente, tá? Então, até 3 meses essa criança foi imunizada. Continuemos. Pessoal, não precisa entrar em desespero. Precisa gravar isso tudo? Não, mas você tem que ter noção, pelo menos, tá? Futuramente você vai precisar gravar sim. Quando você for fazer concurso, principalmente. Deixa eu só ver aqui que travou, que não quer ir. 4 meses. Com 4 meses, novamente a criança vai tomar as mesmas doses que ela tomou lá com 2 meses. Repete tudo de novo. Aí eu vou só relembrando alguma coisa para a gente ir memorizando. É pneumocócica, que vai prevenir pneumonia. É a VIP para poliomielite. É a pentavalente, que vai para tétano, difteria, coqueluche, hepatite B, meningite por hemófilos e influenza tipo B. E vai tomar de novo rotavírus, tá? Aí a segunda dose do rotavírus a gente faz de 3 meses e 15 dias até 7 meses e 15 dias. Se ela tem até esse tempo para tomar a vacina. Se ela não veio esse tempo, ela não faz mais a segunda dose, tá? Então a gente vai eliminando. A criança, por exemplo, não, só chegou na unidade de saúde com 4 meses, ela não vai tomar a primeira dose do rotavírus, tá? Ela já toma a segunda, que na verdade para ela é a primeira ainda, mas não toma a primeira dose. A gente acaba eliminando uma dose, tá? Com 5 meses, novamente ela toma a segunda dose de meningite C, tá? Meningocócica C. Ela vai tomar novamente a meningocócica C. Vamos lá. Com 6 meses, ela vai tomar a VIP, tá? Que é para pólio. Ela vai tomar a pentavalente, que serve para tétano, difteria, coqueluche, hepatite B, meningite por hemófilos e influenza tipo B. E aí, essas 2 vacinas que ela toma com 6 meses. Quando ela voltar com 9 meses, ela vai tomar febre amarela, tá? Que é uma dose inicial. Até o ano passado, a gente fazia, era dose única, tá? Esse ano, com a mudança do calendário, a gente deixou de ter só uma dose para febre amarela. Então, a gente tem a primeira dose, que a gente chama de dose inicial, com 9 meses. A criança toma com 12 meses, e depois ela vai fazer um reforço mais na frente, a gente vai ver. Tá? Então, na verdade, começou isso agora em 2020. Foi uma das mudanças que a gente teve no calendário agora em 2020. Tá? Deixou de ser dose única. Agora tem mais de uma dose e um reforço na febre amarela para a criança. Tá bom? Com 12 meses, ela toma pneumocócica 10V, tá? Novamente, para pneumonia. A meningocócica C, tá? E vai tomar a tríplice viral, tá? O que é a tríplice viral? É a vacina que protege contra quê? Sarampo, cachumba e rubéola, tá? É a primeira dose da tríplice viral com 12 meses, tá? Então, está sempre mudando o calendário, a gente precisa acompanhar. Por exemplo, assim, eu lembro quando eu aprendi, quando eu estava na idade de vocês, a tríplice viral a gente fazia com 9 meses. Agora a gente faz com 12 meses. Então o calendário está sempre mudando. A gente tem que estar sempre acompanhando. Tá? A dose da tríplice viral é de meio ml, é subcutânea, tá? Ou seja, a agulha vai ser um pouco menor. A agulha geralmente vai ser a 13 por 4,5, eu esqueci de colocar ela aqui.
tá? E a gente faz no deltoide, tá? De 4 a 11 meses e 29 dias, tá bom? Então, vamos lá. Com 15 meses, a criança volta para tomar de novo vacina. Agora aqui é um montão também. Ela vai tomar a VOP, que é a vacina para pólio, só que agora é por via oral, tá? Então ela toma um reforço, primeiro reforço com 15 meses. Ela toma DPT, que é o tétano, difteria e coqueluche, que também é um reforço, tá? Aí você fala, mas ela não tomou DPT, mas ela tomou a penta, que tinha a composição do DPT nela, tá bom? Vai tomar a tetraviral, que é sarampo, cachumba, rubéola e varicela, tá? Varicela, para quem não sabe, é catapora, tá bom? Então, ela vai tomar essa vacina. Vamos lá. As outras, a DPT eu não falei. A DPT é IM, é intramuscular, tá? Também é vasolateral esquerdo. A dose é meio ml e a agulha é 20 por 5,5. A tetraviral é subcutânea, vai ser feito no deltoide direito, tá bom? Ela pode ser feita até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Depois disso, a gente não faz mais tetraviral, tá bom? Hepatite A, a criança com 15 meses vai tomar hepatite A, tá? É uma dose única e ela vai ser feita intramuscular no vasto lateral da coxa direito. Por que é importante dividir? Olha que quanta vacina essa criança toma tudo no mesmo dia. Imagina, com 15 meses, a criança sofre que nem uma condenada, coitada. Ela não pode nem virar, porque do lado direito, lado esquerdo, tudo tá dolorido. Então, a gente tenta mudar, padronizar os locais para facilitar e reduzir o dano que a gente pode causar na musculatura dessa criança, tá? Não dá para aplicar tudo no mesmo lugar, o músculo não suporta. Então, vamos lá. Eu tenho ainda a varicela monovalente, que ela vai tomar também, que é para catapora. E aí a dose é meio ml subcutânea no deltoide esquerdo, tá? 13,5 é a agulha recomendada. 4,5, desculpa. E ela vai tomar febre amarela aqui também, se for o caso, tá? Isso aqui, ela faz essa febre amarela. Peraí, eu já pulei aqui, desculpa, voltei. Eu estou vendo uma coisa, já estou em outra. Varicela. Tá? Então, isso é com 15 meses. E aí, agora eu vou para 4 anos. É por isso que eu estou reparando. Diferente. Com 4 anos, essa criança toma de novo pólio via oral, que é a VOP. Toma novamente o reforço. Aqui ficou errado. Aqui é o segundo reforço, tá, pessoal? Com 4 anos. Agora que eu reparei. Aqui é o segundo reforço. No caso da VOP e do DPT, é o segundo reforço, com 4 anos de idade. Depois ela toma a varicela também, que é a segunda dose, com 4 anos, e toma o reforço da febre amarela. Tá? Aqui ficou dose inicial também, tá errado, desculpem. Aqui é o reforço. Então ela faz o reforço da febre amarela. Então essa é uma das grandes mudanças. Provavelmente quem for fazer concurso esse ano vai cair alguma questão dessa. Pode ter certeza. Todo concurso cai 1 a 2 questões de vacina. Isso é certo. Pode ter certeza. Sempre vai cair vacina. Então, essa mudança que teve agora, por exemplo, assim, a febre amarela, que agora tem um reforço aos 4 anos, com certeza vai cair nas provas próximas que virão. Então, vamos lá. Com 9 anos, essa criança vai tomar o quê? HPV, tá? O HPV geralmente é feito em 2 doses, tá? Então, a criança vai tomar uma dose, depois já vai ser agendada a segunda dose para ela voltar. Ela é em IM, ela é feita no deltoide. O que o HPV protege? A gente viu que é o condiloma combinado, né, o HPV, e ela protege sobre o quê? Na verdade, a gente sabe que o HPV ele acaba causando o quê? Levando o quê? Câncer de pênis, a câncer de útero. Então, a gente tem como objetivo prevenir esse câncer. A gente sabe, aí a gente fala assim, por que dá uma criança tão nova, com 9 anos de idade? A gente pensa assim, é nova, novinha, né? Não pratica ainda relação, não tem relação sexual. Sim,
Mas a gente já sabe, a gente tem relatos hoje que crianças na faixa de 10 anos de idade já mantêm relação sexual. E aí você não acredito, mas acontece. Então, para prevenir, a gente já previne aos 9 anos de idade, a gente já começa a fazer a vacina do HPV, tá? Para evitar que essa criança venha desenvolver futuramente um câncer de pênis ou um câncer de útero, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Aí, depois de 10 a 19 anos, o que a gente vai ter? De 10 a 19 anos, essa criança vai tomar hepatite B, tá? E aí ela vai tomar 3 doses. Agora vale lembrar, pessoal, essa questão aqui, ó, você olha aqui a observação aqui no canto. Depende da situação vacinal e, se for o caso, complementar o esquema. Ou seja, se a criança já tomou as vacinas, eu não preciso fazer de 10 a 19 anos a vacina, tá? Mas a gente sabe que a gente ainda tem uma cobertura, às vezes, um pouco deficiente. E algumas pessoas passam toda a infância sem se vacinar, por exemplo, para hepatite B. E aí, quando chega nessa faixa etária, se eu chego lá na minha unidade e eu percebo que ela não foi vacinada para hepatite B, aí eu faço hepatite B, tá? Seguindo o esquema de 3 doses, tá bom? Com 10 ou com 11 a 12 anos, eu vou fazer novamente um reforço da meningocócica C, ou seja, da meningite. Tá? Então, a gente torna a reforçar. Isso também é recente, acho que tem uns 2 anos que a gente faz a meningite, se eu não me engano, que a gente começou a reforçar a meningite. Tem 2 ou 3 anos, mais ou menos, que a gente começou a fazer essa dose que antes não fazia. Tá? Então, a gente faz um reforço porque a gente conseguiu perceber que alguns casos de meningite estavam surgindo nessa população e a gente não conseguia entender por quê. Então, a gente resolveu, o Ministério da Saúde resolveu fazer esse reforço para garantir que essa população esteja livre da meningite C. De 10 a 19 anos, a gente, se a criança, veja bem, eu vou olhar lá no calendário, no cartão dessa criança, desse adolescente, se ele não fez a vacina febre amarela lá na infância, nem com 9 meses, nem com 4 anos, aí eu faço uma dose única. Mas se ele já fez lá com os seus 9 meses e fez o reforço com 4 anos, eu não vou fazer essa dose aqui aos 10 anos, de 10 a 19 anos, tá bom? Esse acompanhamento aqui na carteira do adolescente, geralmente a gente vai acompanhar baseado na carteira da criança primeiro. Eu tenho que olhar e conferir para ver se realmente há necessidade de ser feito ou não, tá? Tríplice viral. Então, se não foi feito ou se está incompleto o esquema vacinal lá na carteira infantil, eu faço agora aqui uma dose de tríplice viral de 10 a 19 anos. O HPV de 10 a 19 anos, eu vou fazer 2 doses, caso também ele não tenha feito anteriormente, tá? Se ele já fez uma dose anteriormente, eu vou fazer mais uma dose só agora, se for o caso. Eu vou completar o esquema vacinal, tá bom? Tétano, difteria, se não estiver imunizado lá na carteira infantil, eu faço de 10 a 19 anos. E aí lembrar que a partir dali eu faço a partir de cada 10 anos. Então, a cada 10 anos a gente faz um reforço daquela vacina. Tá? A DTPA, que é o tétano, difteria e coqueluche, que eu vou recomendar geralmente para gestante. Então, se eu tenho uma adolescente gestante, ela vai fazer DTPA, tá? A DTPA geralmente é recomendada só para gestantes, tá bom? Porque, na verdade, a gente quer proteger não é a gestante em si, a gente quer proteger o bebê quando ele nasce, tá? Principalmente da coqueluche, tá? Então, ela vai proteger a gestante do tétano, vai proteger da difteria, mas a coqueluche que pode atingir esse bebê já vai proteger desde que a mãe esteja vacinada. Então, a gente já cuida para isso. Vamos lá. E agora no adulto, tá? De 20 a 59 anos, o indivíduo adulto, qual é as vacinas que ele precisa tomar? Então, vamos lá. Ele vai tomar febre amarela, tá?
caso ele não tenha sido vacinado na infância. Sempre lembrar isso, sempre lembrar. Ele vai tomar hepatite B, no caso, 3 doses, tá? Dependendo da situação, a gente complementa, lembrando isso. Então, por exemplo, assim, vocês terem uma ideia, como essa questão de vacina muda muito. A minha filha, eu fiz a dosagem, a gente fez o exame para ver os anticorpos dela para hepatite, e a gente percebeu que ela não estava imunizada, apesar de ter feito todas as doses de vacina, ela não estava imunizada, ela não tinha anticorpos, não apresentava. E aí o que acontece? A médica encaminhou para que ela pudesse fazer novamente as vacinas, tá? Só que aí, como é padrão no Sistema Único de Saúde, a gente não faz as 3 doses. Como ela já tomou todas as vacinas, a gente fez só uma dose. Aí estamos aguardando agora 6 meses para dosar novamente os anticorpos, que aí, se for o caso, ela não tiver imunizada ainda, aí vai ter que fazer as 3 doses, tá? Então, a gente vai acompanhando a situação vacinal para poder não ter excesso de vacina. Lembra lá da prevenção quaternária que a gente falou, quando a gente estudou História Natural da Doença? Então, excesso de vacina também não é saudável. A gente tem que dar a vacina desde que seja necessário, tá? Então, a gente vai cuidando para isso. Aí a gente tem ainda, no adulto, se for necessário, a tríplice viral, que é para sarampo, cachumba e rubéola, tá? A gente recomenda ela de 20 a 29 anos, 2 doses, geralmente a gente recomenda, e de 30 a 59 anos, só uma dose. Então, a gente faz de acordo com a necessidade. Como é que decidiram isso? Que nem eu falei, foi feito um estudo em cima disso, descobriu qual era a população que tinha mais sensibilidade e a gente faz a vacina. Tá? A DT, que é a dupla que a gente chama, tá? A gente faz ela contra o tétano e difteria. Ela é feita em 3 doses e um reforço a cada 10 anos. Então, por exemplo, você tomou sua vacina lá quando criança, nunca mais tomou vacina. Você já é um adulto, já tem mais de 20 anos de idade. O que a gente recomenda? A gente geralmente faz um reforço, se você acompanhar. Mas vamos supor que você fez um acidente, furou o pé num vergalhão. A gente vai recomendar você fazer as 3 doses, tá? E aí, a partir dali, você passa a fazer só um reforço a cada 10 anos, tá? Uma mãe que vai ter bebê, tá? A gente vai também ter esse cuidado. A gente vai fazer novamente a vacina DT nela, tá? Se ela não tomou ainda. Se ela tomou, já está com o esquema completo, a gente só faz um reforço. Aí a gente tem ainda dentro da idade adulta a DTPA, que é indicada para gestante de novo, e a gente também hoje recomenda ela para profissional de saúde, tá? Principalmente, quais são os profissionais de saúde que precisam tomar a DTPA? É o profissional de saúde que lida com os recém-nascidos. Então, quem trabalha lá no puerpério imediato, os profissionais de saúde que vão lidar diretamente com o recém-nascido, eles precisam estar imunizados para DTPA. Tá? Porque a gente sabe que corre o risco de transmitir para o bebê. Então, a gente quer prevenir o bebê. Por isso, a gente vai administrar essa medicação para essa criança, tá bom? Vamos lá. Com mais de 60 anos, agora vamos para as vacinas dos idosos. Então, eu tenho nos idosos, qual vacina que o idoso vai tomar? Ele toma hepatite B, tá? 3 doses, se for o caso, e dependendo da situação vacinal. É muito comum o idoso não ter vacina para hepatite B, tá, gente? Porque no passado a gente não fazia vacinas. Então, a maioria das pessoas não tinham vacina para hepatite B. Então, se esse indivíduo não tem vacina para hepatite B, eu vou fazer nele. Idoso é bem comum de não ser vacinado. Então, a gente vai fazer a vacina, as 3 doses de hepatite B para esse indivíduo. Vai fazer tétano e difteria, se for o caso, as 3 doses. Se ele já tiver tomado as 3 doses, só o reforço, se for necessário, tá? E a influenza, que é a vacina da gripe, que a gente vai aplicar anualmente. Todo ano o indivíduo tem que tomar a dose de vacina. Porque a gente sabe que a imunidade conferida pela vacina dura em média um período de 1 ano. Ainda tem um detalhe.
quase sempre a gente tem alteração da vacina, porque sempre a influenza ela é mutável, ela vai mudando. Então, a cada ano, os pesquisadores vão aperfeiçoando a vacina e adequando à realidade do vírus, tá bom? Então, a gente precisa estar sempre revacinando. A gestante, agora vamos para a gestante. Quais são? A DTPA, que a gente já falou, tá? Que é para teto, difteria e coqueluche. A DT, que a gente vai fazer também caso, se for necessário, tá? Vamos supor que essa gestante já tenha feito o DTPA, ela teve um filho anteriormente, já teve outro. Às vezes a gente não faz de novo, a gente só faz a DT, vai depender da situação, então a gente vai ter que avaliar. E hepatite B, caso ela também não tenha completado o esquema vacinal. Muito bem, pessoal. Terminamos.